Muito bem, nós voltamos a apresentar o Memória na TV, hoje edição especial 100 programas. Estamos recebendo o Luciano Somenzari, que é diretor, coordenador do Núcleo de Comunicação da Prefeitura de Santo André, e Ademir Médici, apresentador do programa. Ademir, você, nesses 2 anos e meio, você sentiu alguma pressão? Olha, nós vamos falar sobre tal tema e não tem escolha? Olha, o programa não teria sequência. Eu jamais aceitaria uma imposição dessa. E nunca houve. Né? De repente, o prefeito João Avelino participou do programa dentro de uma pauta jornalística. Havia uma festividade do aniversário da cidade e o prefeito veio contar as histórias, não da administração até, ele contou a história do migrante João Avelino, que veio do interior de São Paulo para trabalhar em Santo André na indústria. Nunca houve nenhuma imposição. É uma alegria muito grande receber os mesmos personagens que há 20 anos a gente tem destacado na coluna Memória do Diário do Grande ABC, e conhecendo outras pessoas, abriu um leque muito grande na minha carreira profissional, na minha cabeça, né, de jornalista, acostumado sempre com a escrita e não com esse contato direto com as pessoas. As pessoas puderam conhecer um pouquinho mais da figura daquele repórter que não tem nenhuma preparação técnica para trabalhar em televisão, né? Eu realmente não fiz nenhum curso. A coisa foi assim... Foi fluindo, né? Foi fluindo normalmente e a grande alegria de conhecer uma equipe fantástica, de conhecer um acervo da TVT, esse espaço onde está todo o movimento social e sindical dos últimos 30 anos guardado e que precisa ser melhor aproveitado porque é um material muito rico. E esse contato com aqueles personagens que eu ia entrevistar na casa deles e que hoje eles vêm na minha casa, que eu considero hoje esse espaço aqui da Travessa Monteiro Lobato a minha casa. Nós estávamos comentando também no outro bloco com o Luciano sobre o resgate da memória oral, né, dos moradores de Santo André. Como é que você avalia isso? Porque assim, eu percebo que no nosso dia a dia existem pessoas fantásticas que fazem parte da nossa vida e não têm a oportunidade de aparecer na mídia. E aqui a gente tem um canal aberto para isso, para trazer essas pessoas para que elas contem essa história. Essa memória viva, essa história é um legado verdadeiro? É verdadeiro. Eu gostaria de citar 3 pessoas. Paul Thompson é um historiador inglês, considerado o pai da memória oral. Ecléa Bose, professora brasileira, autora de um livro que fala sobre os velhos. E Luiz Roberto Alves, um professor aqui da região do ABC, ligado à universidade local. Os 3 têm a seguinte linha, que a história deve ser contada pelo protagonista dessa história. O Luiz Roberto fala sempre assim, que na escola o avô e a avó levam o neto e a neta até o portão da escola. E raramente ele tem acesso ao interior da escola. A memória oral, na hora que você traz o avô e a avó de tantas crianças que estão assistindo a televisão, você está mostrando, primeiro, para o avô e para a avó, que eles têm uma importância social na comunidade em que eles vivem. E mostrando aos seus netos que eles têm em casa um acervo que eles não vão encontrar na biblioteca. E que eles deveriam conversar mais. Eles deveriam, mais vezes, ir com o avô e com a avó para dentro da escola. E esse é o grande papel de Paul Thompson, Ecléa Bose e Luiz Roberto Alves. Então, no jornal a gente já tinha uma forma de passar isso. Na televisão é muito mais instantâneo. Então, hoje o público que assiste o Memória na TV também é o público da escola. A cada tema é o estudante da Metodista, da Uniban, do IMES em São Caetano, da Fundação Santo André, que entra em contato para querer saber o paradeiro daquela pessoa para entrevistar. E a gente dá o paradeiro, mas fala assim, mas olha, lá no seu cotidiano, no seu espaço, no seu quintal, existem outros personagens que não foram na TV e que você pode valorizá-lo e aprender com ele. Luciano, qual a expectativa para o Memória na TV a partir desta edição dos 100 programas? Né? Como é que o Núcleo de Comunicação idealiza a partir de agora, né, essa caminhada? Se depender da gente, vai chegar no 200, né? No programa. Nós estamos falando até no 1000 aqui. No 1000º programa vai demorar um pouquinho, mas a nossa expectativa é que o programa continue, né? E que, se possível, ampliar. Como é o retorno para a comunicação, por exemplo, dos programas? Olha,
Isso é um negócio interessante. Eu estive semana passada participando de um seminário na USP sobre... um seminário sobre o trabalho que aconteceu lá. E uma das meninas que apresentou, que defendeu não exatamente uma tese, mas foi um objeto de estudo dela que era o SBT, era um determinado serviço que o SBT presta na comunidade e tudo mais. E ela teve a oportunidade de entrevistar o Carlos Nascimento. E perguntou para o Carlos Nascimento qual que era o canal de diálogo entre o SBT, entre o programa que ele apresentava, no programa jornalístico, e os telespectadores. Ele não sabia dizer. Sim, deve ter ali uma central um telemarketing, alguma coisa assim, que recebe as ligações dos telespectadores. Mas ele, sinceramente, disse abertamente que não tinha. Então, ainda falta, quer dizer, a televisão é um veículo muito interessante, muito abrangente, mas é um canal de mão única. Se a gente não criar canais de retorno, muito dificilmente o telespectador vai se manifestar, vai ter condições de se manifestar. Uhum. E a gente sente a mesma dificuldade na prefeitura, né, com as nossas limitações e tudo mais. Então, as pessoas que têm acesso, que assistem o programa, que têm e-mail, que têm o nosso telefone, então liguem para a gente para avaliar. Olha, o programa está interessante, precisa mudar isso, precisa mudar aquilo, né, precisa ter mais gente falando sobre a história de outras cidades, eventualmente, não sei. Então a gente precisa ter esse retorno do telespectador, que para nós de fato bastante complicado, bastante difícil. Então, tem a página da prefeitura, né, www.santoandré.sp.gov.br. As pessoas que têm acesso à internet devem entrar no site da prefeitura, colocar ali seus comentários, fazer as suas análises, fazer as suas críticas, para a gente, inclusive, aprimorar a produção desse programa. Isso é fundamental para nós. Bom, o Luciano falou rapidinho a página da prefeitura na internet, mas a gente está colocando aí no GC para vocês acompanharem. www.santoandré.sp.gov.br. Agora eu quero fazer uma rapidinha com o Ademir, já que o nosso tempo está se esgotando. Jornalista há quanto tempo? Desde 1968. Isso dá quantos anos de profissão? 40. 40 anos. Casado? 39 para 40. Casado? Como chama a esposa? Ivete. Tem filhos? 2. Nome João deles? Henrique, jornalista. Cláudio Roberto, veterinário. Nasceu onde? São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. É batateiro, então? Rua das Palmeiras mudou de nome. Uhum. Não foi Rua dos Corinthians, mas é Cristiano Ângelo, que é meu meu avô, por acaso. Time do coração? Corinthians Paulista. Muito bem. E o Palestra de São Bernardo. Bom, Ademir, estamos terminando o nosso programa. Gostaria que você deixasse para a gente uma mensagem desses 100 programas. Eu estou pensando no milésimo, realmente, né? O Romário não chegou no milésimo gol, né? O Pelé passou. Com muito custo, mas chegou. Né? Mas eu queria que chegar no milésimo programa, assim, com o Banana lá, sabe, gravando, com você produzindo, o Luciano, o Robson, o Vascaíno Vicente, o pessoal lá de cima, o Bicudo, o Flávio, o Maurício, né? Julinho, Marcelo. Nossa, a equipe que vocês estão preparando aí, um monte de coisa, não é isso? Isso. Né? Que a gente vai divulgar. Muito bem. Bom, eu quero agradecer a participação de Luciano Somenzari, coordenador do Núcleo de Comunicação da Prefeitura de Santo André. Muito obrigado, Luciano, pela sua participação conosco. Claro, eu que agradeço. Ao Ademir Médici, nosso querido apresentador, o próximo programa não tem moleza não, você vai estar aqui, tá? É gostoso ficar desse lado, né? Né? Muito bem, nós ficamos por aqui nesta 100ª edição do programa Memória na TV. Obrigado a todos pela audiência e até a próxima oportunidade. Até lá.